Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, uma pessoa muito querida me perguntou se Satanás existia. Não que essa informação fosse para ela, porque ela sabia, mas para outra pessoa. Na realidade, é uma pergunta que muita gente faz. Satanás existe? Por que as pessoas nunca viram? Muita gente não obedece a Deus, não suporta falar de Deus e mesmo assim o encardido, como Satanás é chamado por algumas pessoas, não aparece para elas. Talvez tenha aparecido, talvez não tenhamos sabido identificar, talvez tenha influenciado muitas das nossas decisões. Vamos acompanhar na Bíblia alguns versículos onde Satanás aparece e mostra por que foi expulso do céu. O tema de hoje é uma pergunta: Satanás existe? O texto, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou, atiçou, induziu a Davi a numerar Israel, contar pessoas. A primeira vez que o nome de Satanás é usado é aqui, em 1 Crônicas 21:1. Aqui o nome e a presença de Satanás é explicitamente citado como induzindo Davi a pecar. Em algumas Bíblias o texto fala assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Aqui o recenseamento ou censo é considerado uma desobediência a Deus, porque Deus havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. E Davi quis contar. Quando Joabe, em 1 Crônicas 27, 23 a 24, começou a contar os homens, não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento e o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Pois bem, Satanás incitou Davi a essa desobediência. Quando a palavra hebraica Satanás é usada como artigo definido, significa literalmente o adversário. Aqui Satanás é usado pela primeira vez sem um artigo, definindo provavelmente como um nome próprio. O livro de Crônicas identifica Satanás como instrumento pelo meio do qual Davi se desvia. Satanás morava no céu e houve uma batalha para que esse inimigo de Deus e nosso fosse expulso do paraíso. Quando nós fomos criados, Satanás sentiu ciúmes e começou a nos acusar. E por isso foi expulso da presença de Deus. Uma sequência em Apocalipse 12, 7 a 17 mostra a batalha no céu e Miguel e seus anjos lutando contra Satanás, chamado também de dragão e serpente. Ele era um ser de luz, mas rebelou-se contra Deus porque queria a nossa perdição e Deus o expulsou do céu. Em muitas Bíblias, ou na maioria, Satanás não é chamado de Lúcifer, mas estrela da manhã e filho da alvorada. Ele se transfigura em anjo de luz, como Paulo fala em 2 Coríntios 11:14, mas não é mais anjo, porque a Bíblia se refere a ele e um terço dos anjos que caíram do céu com ele, como Satanás e seus demônios. Pois bem, Apocalipse 12, 7 a 17. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do vosso Deus, e o poder do seu Cristo,
porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem, aqui se referindo a Maria. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto. Uma figura de linguagem, né, quando Maria e José fugiram dos inimigos de Deus, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos, e a metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, Cristo, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Os versículos 9 e 12 mostram quem estava no céu, quem foi expulso do céu e da presença de Deus, e os nomes que o inimigo recebe: dragão, serpente, diabo e Satanás. Aqui é a prova da existência desse inimigo nosso e suas ações ainda no céu. Em Isaías capítulo 14, versículo 12 e 14, diz assim: embora esteja falando com o rei da Babilônia, alguns versículos podem ser direcionados com propriedade para Satanás. Isaías 14, 12 e 14. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava nações. 14. Subirei mais alto que as altas nuvens, serei como o Altíssimo. O inimigo não gosta de ser citado, nem ter o seu nome citado na Bíblia. O inimigo das nossas vidas preferia que nunca fosse citado o seu nome ou alguma referência sobre ele. Embora aqui a Bíblia seja para falar de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, os profetas e os homens de Deus são citados aqui contra quem eles lutaram. A Bíblia Sagrada foi construída com a vida desses profetas e a de Cristo para que nós pudéssemos ter orientação, proteção e armas espirituais contra quem lutamos e lutaremos. Mas existe uma coisa que trabalha no íntimo das pessoas chamada fé. A crença de que Deus existe e o inimigo também. Como dito, o inimigo não gosta de ter o seu nome citado na Bíblia. Além de ser citado, ele é sempre derrotado por Cristo. Satanás prefere que as pessoas não tomem conhecimento dele e acreditem que ele não exista. Satanás prefere não ser achado nem acreditado como existente. Ele faz mais mal quando as pessoas não acreditam que ele existe do que aparecendo para o mundo. Se as pessoas não acreditarem que Satanás existe, na cabeça dessas pessoas não existe inferno, e não existindo inferno não existe Jesus, não existe Deus, não existiria pecado, não existiria perdição ou salvação. E aí todos poderiam viver as suas vidas sem compromisso ou sacrifício, que muitos acham que é a santificação. Isso resultaria que a humanidade viveria sem Deus e ele, o inimigo, teria o campo livre para destruir o ser humano. O livro de Jó, que foi escrito muito antes de Gênesis, mostra a presença desse inimigo do povo. Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim: e num dia
em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. A partir daí inicia-se um diálogo sobre a integridade e devoção de Jó a Deus, no qual o inimigo quer mostrar o contrário. Em Ezequiel capítulo 28, os versículos de 13 a 17, embora estejam falando sobre o governante de Tiro, um reino, alguns versículos podem ser aplicados a Satanás. Se Ezequiel estava usando de ironia, podemos dizer assim: se Satanás foi expulso do céu e da presença de Deus, imagine um homem da terra. Imagine um homem se julgando inteligente ou importante a ponto de deixar o orgulho entrar em seu coração e viver como se Deus não existisse. Vejamos, Ezequiel 28, 13 a 17. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia que fosse criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio de pedras afogueadas e andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Queridos, Adão esteve no Éden, mas sua cobertura não eram pedras preciosas. Adão sempre esteve nu e viveu no Éden na presença de Deus. Adão não era o querubim, nem foi estabelecido no Monte Santo de Deus. Essa multiplicação de comércio, muitos historiadores afirmam que foi o aliciamento de um terço dos anjos do céu. O orgulho tomou conta do coração de Satanás, quando seu coração se elevou por causa da sua formosura. Sim, Lúcifer era bonito, muito bonito. A sabedoria dele foi corrompida quando ele achou que podia ser mais do que Deus. Foi lançado à terra. Existe, queridos, uma história sobre um fazendeiro que percebeu que um leão estava comendo suas novilhas ou vacas. Quanto mais vacas ele perdia, mais com raiva ele ficava. Um dia, cheio de ódio, pegou o seu rifle e foi sozinho para a mata caçar o tal leão. A raiva tomava conta dele e, sem proteção de outras pessoas, achou que sua raiva lhe daria coragem suficiente e força para matar o leão. A raiva faz isso com a gente. A gente com raiva diz: vou matar, e não visualiza que pode morrer. Pois bem, dentro da mata, ele, cheio de ódio, dizia baixinho: eu daria 5 bois para que esse maldito leão aparecesse na minha frente. E continuou repetindo e entrando na mata. Mal acabou de falar essas palavras, um leão enorme surgiu na sua frente. Deu um rugido tão grande que ele se tremeu todinho. Então ele, paralisado pelo medo, disse: darei minha boiada todinha se ele desaparecer. Será que nós realmente queremos ver o nosso inimigo na nossa frente ou Cristo? Será que vai dar tempo ou condição de trocar um pelo outro, pela vida errada que nós vivemos? O que estamos a procurar, queridos? A Bíblia, que informa a existência do inimigo, informa também a existência de Cristo e que Ele é a nossa vida eterna, a nossa salvação. Mas se a vida eterna
Não lhe interessa ou não acredita o leão, não o leão dos bois, mas aquele que ruge ao nosso derredor, vem na hora da verdade para nos destruir. Eu suplico a Deus que nós não procuremos esse leão do mal com um rifle, porque nos céus foi preciso Miguel e seus anjos para vencer essa batalha. Porque o inimigo, o nosso inimigo, é sorrateiro, o nosso inimigo é falso, porque ele aparece quando menos esperamos e nós não vemos, porque ele é poderoso. Mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus é a vitória em todas as circunstâncias. O nosso Deus é a vitória em todos os momentos. O nosso Deus é a garantia de esmagar a serpente, é a certeza de destruir o dragão, é a alegria de vencer o diabo, Satanás, Lúcifer ou qualquer outro nome que ele tenha. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus. Que Deus nos abençoe.